qualquer coisa, antes de eu começar a pregar, queria ponderar com você algumas coisas na Bíblia, para depois a gente ter uma pequena aula. Eu prometo que eu vou ser rápido. Minhas aulas costumam ser um pouquinho longas, que é diferente do pregador. Meu ministério é de ensino, é um pouco mais extenso, mas eu prometo que vou ser breve. Mas antes vamos ponderar algumas coisas na Bíblia Sagrada. Quem encontrou o Salmo 23 aí? Preste atenção no que eu vou te dizer. Volte a sua atenção para mim aqui. A Bíblia Sagrada originalmente foi escrita em hebraico, aramaico e algumas pequenas porções de textos em grego. Nos originais da Bíblia Sagrada nós não temos capítulos, não temos versículos, não temos títulos. Todas essas coisas são acrescentadas para facilitar o estudo teológico da palavra. Mas um desafio que nós enfrentamos como igreja é o desafio de traduzir a verdade. Ora, a verdade é aquilo que foi dito. Só que o que foi dito não foi dito no nosso idioma. Ter que trazer para o nosso idioma é algo simplesmente desafiador. Por exemplo, tente imaginar um brasileiro tentando explicar para um argentino o que significa a palavra saudade. Por mais que você fale, nenhum argentino vai ter a consciência e o entendimento, a clareza que tem um brasileiro sobre o que é saudade. Porque o mais perto que o argentino conhece sobre a saudade é quando eles dizem: eu estranho o fato de você não estar perto de mim. Então, em vez deles dizerem estou com saudade, eles dizem te estranho. E é um pouco estranho, sim ou não? Porque a gente sabe que saudade vai muito além de estranhar a presença de alguém. Saudade é uma junção de sentimentos. Então, se essa palavra tivesse sido dita na época de Jesus, para o argentino, para o americano, para o australiano, para o canadense, já seria uma dificuldade tremenda de nós explicarmos o que Jesus tinha dito. A mesma coisa acontece conosco. Existem palavras em hebraico que não têm tradução para o português. E existem palavras que foram traduzidas dentro da condição e da capacidade intelectual e acadêmica de quem traduziu naquele tempo. Por exemplo, o Salmo 23 começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim ou não? Sim. Só que a palavra hebraica que foi traduzida para nós por nada é lo. E lo em hebraico não significa nada, lo significa não. O que a palavra está dizendo de verdade é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O Senhor, não são as coisas. Eu vou de novo porque eu sei que tem gente ainda estabilizando o cérebro. Vamos lá. A palavra hebraica é lo. Lo significa não. Traduz do hebraico, lo é não. Então o salmo deveria estar traduzido para nós assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor, ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, Ele, o Senhor, estará comigo. Está conseguindo entender? Diga amém. Não se refere às coisas, até porque senão nós teríamos um problema sério. Porque se você insistir que o correto é nada te faltará, de duas uma: ou o Senhor não é seu pastor, ou na sua vida não falta nada. Agora, não preciso conhecer você, eu conheço a vida. E a vida é simples de entender. Na vida falta muita coisa. Na vida falta amigos. Na vida falta compreensão. Na vida, às vezes, faltam os familiares.
Quase sempre, não sei na sua, na minha, falta dinheiro para fazer o que a gente precisa. Então, na vida falta muita coisa. Está conseguindo entender? Diga amém. Ou o Senhor não é teu pastor, porque se Ele é o teu pastor, na sua vida não pode faltar nada. Ou você vai ter que aceitar que foi mal traduzido. Você está por aí ou não? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você não pode fechar questão em nada na Bíblia Sagrada lendo uma tradução só. Às vezes você vai ter que ler 1, 2, 3, 4, 5 traduções, e vai ter momentos que você vai ter que recorrer ao texto original. Porque a verdade é o que liberta, meias verdades são mentiras. E mentira não pode libertar ninguém. O evangelho não funciona para 99% das pessoas nessa nação. Por quê? Porque nós fomos ensinados a praticar metade da verdade, e metade da verdade é uma mentira, não pode funcionar. Você está por aí? Eu vou te dar só uma ideia rápida da coisa. Abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 12. Capítulo 12, quem está por aí? Olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim: estou muito feliz por você estar nessa escola. Enquanto você encontra o capítulo 12, deixa eu falar para você. Se você ainda não assinou o site da Academia de Pregadores, eu te recomendo. www.academiadepregadores.org. Você vai assinar o site, você vai ter acesso a toda a grade de ensino, de aulas que a academia oferece gratuitamente ali dentro. Está tendo agora lá um curso médio de teologia. Se você deseja aprender mais da palavra, aprender mais de Deus, você precisa fazer parte da Academia de Pregadores. Pastor Moisés amanhã vai falar um pouco mais, vai falar também sobre o bom samaritano, mas você que ama a palavra, que deseja crescer na palavra, você não pode ficar de fora da Academia de Pregadores, amém? Olha lá para o último versículo do capítulo 12, o último versículo. O último. Amém? Quem tem o verso 18, levante a mão. Bem alto. Quem vai até o verso 18? Balança a mão, deixa eu ver. Na Bíblia de quem só vai até o 17? Já te roubaram um versículo, mas vamos lá. Abra em Romanos 8. Verso 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Se na sua tiver como está na minha, você levanta a mão. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Calma, já acabou aí? Já acabou na deles. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na Bíblia de quem está assim, levante a mão. Na Bíblia de quem só vai até a metade, levanta a mão. Levanta alto, deixa eu te ver. Comprou Bíblia ruim, agora levanta a mão. Abra lá em Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, no capítulo 5. Só quem encontrou, diga amém. Verso 30. Eu vou ler. Se a sua Bíblia tiver como está na minha, levante a mão. Amém? Porque somos membros do seu corpo. Já acabou lá de novo, olha lá para você ver. 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Na Bíblia de quem está assim, levante a mão. Na Bíblia de quem só vai até a metade? Diga assim, o que está acontecendo? Diga forte, o que está acontecendo? Está acontecendo que alguém achou que Deus tinha dificuldade de se expressar.
entendeu, o que essa pessoa entendeu? Ela entendeu o seguinte: somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, é muita redundância. Se falar somos membros do seu corpo, já abrange carne e ossos. E aí a pessoa tirou metade do texto, porque achou que Deus estava sendo redundante. E qual era o intuito de Deus quando disse isso? Através de Paulo, o apóstolo. Somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Deus queria arremeter você lá para o Gênesis, para quando Adão olha para Eva e diz: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. O que ele está querendo dizer? Que Cristo, quando desposa a igreja, não comete adultério. Essa é a mulher que foi separada para ele. É carne da sua carne, é osso dos seus ossos. Mas quando alguém tira duas palavras, rouba de você a revelação. Está conseguindo entender? Diga amém. Amém. Quem está por aí? Amém. Vou te provar que o Salmo 23 está mal traduzido. Abra sua Bíblia em Marcos 8. Marcos no capítulo 8. Quem achar, diga amém. Marcos no capítulo 8, a partir do verso de número 1, está escrito assim, ó: naqueles dias, havendo uma grande multidão. Você está aí, meu irmão? Fala alguma coisa aí. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, olha o detalhe, e não tendo o que comer. Falta ou não falta? Falta ou não falta? E não vem dizer que o pastor não estava lá, estava lá. Jesus chamou para si os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. Meu irmão, como alguém pode estar com o pão da vida e não ter o que comer? Como alguém pode estar com o pastor de todos os pastores e não ter o que comer? Então na vida falta sim, falta muitas coisas, às vezes falta até comida. Olha aí, há 3 dias, com o supremo pastor, com o sumo pastor, e não tinha o que comer. Ele é o Senhor ou não é o Senhor? Então observe o texto: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor, porque ainda que eu esteja no meio de um deserto, ainda que me falte o pão, o pastor não me faltará, ele estará comigo. Estava no deserto, faltava o pão, mas Cristo estava lá, porque o pastor não falta. Eu vou dizer de novo, levanta sua mão e deixa eu profetizar, porque não me interessa em que deserto você tem caminhado, não me interessa qual é o nível da escassez que você tem vivido. Eu estou aqui como um profeta para te dizer: o pastor não falta, o pastor não falta. Se você consegue acreditar nisso, levanta sua mão aí e glorifica ele, porque o Senhor é o teu pastor e não te faltará. Você pode me ajudar? Pelo amor de Deus, põe a mão em alguém e diga: ainda no deserto, ele estará contigo. Não tema os desertos, porque ele estará contigo. O Senhor é o teu pastor, ele nunca te faltará, nem no deserto, nem num vale de sombra e de morte. Ele não te faltará. Você nunca estará sozinho. Então ele chama os discípulos. Quem são os discípulos? Os líderes do povo. E ele diz: tenho compaixão da multidão, porque essa é uma característica de Cristo. Ele sempre tem compaixão de quem sofre.
Se você está na presença de Cristo e está sofrendo, diga ao teu sofrimento, comece a contar os minutos, porque você vai sair da minha vida. Porque Cristo é compassivo. E ele chama para ele os discípulos e diz: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não têm que comer. E o que os discípulos respondem? Como poderá alguém satisfazer de pão essa multidão no deserto? Olha para mim, deixa eu te dizer. Os homens nunca têm uma resposta para nos dar. Isso é coisa de homem. Homem nunca tem respostas para as nossas aflições. Preste atenção. Às vezes você procura os seus familiares e não encontra respostas. Você busca os seus melhores amigos e não tem respostas. Você procura os líderes da igreja e eles não têm resposta. Mas Cristo sempre terá uma resposta para você. Eu vou dizer de novo, parece que tem gente que está dormindo ainda, presta atenção. Cristo sempre terá uma resposta para você. Olha a posição dos discípulos. Como pode alguém satisfazer de pão essa multidão no deserto? Ficaram sem respostas. Aí Jesus olhou para eles e perguntou: quantos pães vocês têm? Quantos pães tendes? E o que eles responderam? 7. Vamos ver se tem alguém de Bíblia aí. O que eles responderam? O que responderam? Não, só os crentes agora, os simpatizantes podem ficar de fora. O que eles responderam? 7. Olha a pergunta do pastor. Quantos pães tendes? Eles responderam? 7. Jesus tomou os 7 pães, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos e lhes disse: alimente o povo, porque o homem nunca tem respostas para nós, mas os verdadeiros discípulos recebem de Cristo para compartilhar conosco. Você está por aí ou não? Você está por aí ou não? Ele põe na mão dos ministros e os ministros repartem com você. Ele põe nas mãos do ministro e o ministro reparte conosco. E eles comeram, diz a Bíblia, e saciaram-se, diz a Bíblia. Qual que é a diferença entre comer e saciar? É fácil. Quem já foi numa festa chique aí, levanta a mão. Hã? Lá você comeu. Saciar mesmo foi o sanduíche depois da festa. Observe isso. Eles não só comeram, eles comeram e saciaram-se. Você está aí, meu irmão? Levanta a mão aí, deixa eu profetizar. Você não vai só comer. Aqui, essa noite, você vai comer e saciar. Eles não só comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. Preste atenção. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. Você sabe que essa não foi a primeira multiplicação de pães. Essa já é a segunda vez que o Senhor Jesus multiplica os pães. Na primeira vez, quem lembra quantos pães eram? 5 pães. Sabe quantos homens comeram? 5.000. Na segunda vez agora, eram 7 pães. Sabe quantos homens comeram? 4.000. Na primeira vez eram 5.000 homens, 5 pães e sobraram 12 cestos, pastor Moisés. Na segunda vez eram 7 pães, 4.000 homens e sobraram 7 cestos. Eu não entendi a matemática de Deus.
Na primeira vez era menos pães, mais gente, sobrou mais. Na segunda vez era menos gente, mais pães, sobrou menos. E é fácil de entender o motivo. Dos 12, 5 se envolveram em uma tramóia para não dar ao mestre o seu tudo. Porque quando eles terminam de recolher os 7 cestos, eles entram num barco e vão cruzar o mar. Mas esquecem de levar pão. Você já vê que é obra do Espírito Santo. Porque ninguém vai esquecer de levar pão numa viagem de barco se acabou de sobrar 7 cestos. Mas por obra do Espírito Santo eles esqueceram. E no barco, eles tinham consigo, senão um pão. Ou seja, quando Jesus perguntou quantos pães tens, eles responderam 7, mas tinham 8. E há quem diga que quem escondeu o 8º pão foi Judas, mas eu digo que foram 5. Porque os pães foram colocados nas mãos dos discípulos. Na primeira vez, 12 cestos, cada discípulo voltou com o seu. Mas na segunda vez, os que envolveram na tramóia para esconder o último pão, voltaram 6 cestos. Só 7 dos 12 voltaram com cestos. Não está pegando. É muito importante você entender isso. Porque eu vou pregar uma mensagem rapidinha, só estou querendo te colocar a base, sabe? Colocar você no lugar, senão depois você não vai me entender. Mas observe aqui. É muito importante a gente entender isso, porque a gente tem um Brasil hoje que não tinha 20 anos atrás. Pastor Moisés, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu era criança, eu ia para a escola. E eu ia à escola e levava a minha Bíblia na mão. Eu passava numa venda que tinha diante de casa para comprar o lanche da escola. O dono da venda passava a mão na minha cabeça e dizia assim: olha o que já estão fazendo com essa criança. Vai ficar pobre e ignorante. Porque a concepção que se tinha de crente há 25 anos atrás era que eram todos pobres e ignorantes. E eram poucos. Eu ia pela rua com a minha Bíblia na mão, as pessoas ficavam olhando para mim. Porque esse negócio de carregar a Bíblia na mão, na rua, não era normal há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Ficava todo mundo olhando, achava estranho. Já sabia que era crente, porque católico mesmo, nunca vi fazer uma coisa dessa. Naquele tempo, não. Naquele tempo, não. Agora, nunca houve tanto crente no Brasil como há agora. Mas também nunca houve tanto assalto à mão armada. Nunca houve tanta gente se declarando evangélica nessa nação como há hoje. Aliás, esse censo deles é um mentiroso, porque desde que eu sou criança, os evangélicos são 30%. Ninguém era crente, agora todo mundo é crente e continua 30%. Tinha que refazer isso aí, meu irmão. Agora preste atenção. Nunca houve tanta pedofilia. Nunca houve tanto caso de promiscuidade sexual como há hoje. De todos os níveis e formas e maneiras imagináveis. E por quê? Porque o texto do profeta Malaquias diz bem claro: com a maldição sois amaldiçoados toda a nação, porque a mim me roubais. Nunca houve tanto evangélico como há hoje. Mas o altar de Deus também nunca foi tão roubado como ele é hoje. Porque as pessoas foram convertendo. Multidões se converteram, mas não foram ensinadas a ser crente. E nós formamos um exército de ladrões, porque a gente deixa, a gente tolera. Porque você não ficaria numa igreja onde metade dos homens dessa igreja fossem adúlteros. Ficaria? Sim ou não? Você não ficaria numa igreja onde você soubesse com clareza que 50% dos jovens vivem em fornicação, ficaria? Mas você fica numa igreja onde metade do povo rouba o dízimo e não acha ruim.
para nós parece que não é pecado. Para nós parece que não é errado. Quer dizer, pode, só não pode. Está conseguindo pegar? Quem está conseguindo pegar o que eu estou dizendo? E o profeta Malaquias foi preciso. Ele diz: há uma bênção individual e uma bênção coletiva para quem dizima. Mas há uma maldição individual e uma maldição coletiva. Quando nós roubamos o altar de Deus, a nação cai em maldição. O assalto lá fora aumenta, a promiscuidade aumenta, os homicídios aumentam, porque nós roubamos. Segura o teclado, segura. Porque nós roubamos. Você está aí ou não? E quando nós roubamos ao altar de Deus, além de a gente ir para a escassez, para a miséria, nós jogamos a nação em maldição. Você está aí? Está preparado? Então eu vou te mostrar isso. Agora eu posso começar a pregar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por estarmos na tua presença. Obrigado pela tua palavra. Abra os nossos olhos agora e nos mostre o Espírito por detrás da letra. Está escrito que as tuas palavras são Espírito, e nós queremos perceber exatamente em que Espírito o Senhor está falando. Fala aos nossos corações, transforme a nossa vida, em o nome de Jesus, amém. Observe isso aqui, capítulo 5 de Lucas, verso 1 está escrito: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, o mesmo mar de Tiberíades, que na verdade não é um mar, é uma lagoa de água doce. Uma grande lagoa de água doce. Verso 2: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Observe aqui, lavar as redes fala de quê? Para um pescador, lavar as redes fala de que não há mais nada que ele possa fazer para apanhar peixes. A pescaria acabou, pelo menos naquele dia. Eles estavam lavando as redes, mas eles haviam pescado a noite toda, não haviam apanhado nada, mas mesmo assim estavam lavando as redes. Não voltaram a tentar de novo. Por quê? Porque lavar a rede diz o seguinte: não existe mais nada que a minha habilidade humana possa fazer para que eu possa ter sucesso. Lavar a rede fala de quê? Fala que não existe mais nada que a minha experiência possa fazer. Lavar a rede fala de quê? Lavar a rede diz que é hora de jogar a toalha, é hora de desistir. Por quê? Porque o meu braço, a força do meu braço, e com a força do meu braço, eu já não posso fazer mais nada. Lavar a rede fala de quê? Significa fim, que é o fim. Mas olha que incrível, Jesus aparece bem na hora em que os pescadores estão lavando as redes, porque ele gosta de aparecer justo na hora que você está desistindo. Ele gosta de aparecer bem na hora que alguém diz para você que é o fim. Ele gosta de aparecer bem na hora que você desiste da força do teu braço. É nessa hora que ele gosta de chegar. Você está por aí, meu irmão? Está por aí, meu irmão? Levanta essa mão, deixa eu profetizar. Presta atenção, Jesus está chegando na tua vida essa noite para operar um milagre. Para quê? Para quê? Para operar um milagre. Os pescadores estavam lavando as redes.
barcos junto da praia do lago. Verso 3. E entrando em um dos barcos, o que era de Simão. Você está aí? Você está por aí? Diga comigo. E entrando em um dos barcos. Olha aqui para mim. Jesus não entrou na sua vida por falta de opção. Ele escolheu. Tinha 2 barcos. Ele entrou no que era de Simão. Jesus escolheu entrar na tua vida. Jesus escolheu entrar na tua causa. Jesus escolheu se envolver no teu negócio. Jesus escolheu resolver o teu problema. Ele escolheu entrar no teu barquinho essa noite, meu irmão. Ah, você não está aí, não é possível. Ele escolheu entrar no teu barco essa noite. Eu vou dizer mais uma vez, não é que não tinha opção, ele tinha outra opção, mas ele escolheu você, ele escolheu a sua vida, ele escolheu o teu problema, ele escolheu o teu negócio. Jesus escolheu entrar no teu barco esta noite. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu a Simão que afastasse o barco um pouco da praia, e assentando-se no barco, começou a ensinar a multidão a palavra de Deus. O barco de Pedro se torna púlpito para a pregação. Quando você aprender a deixar Jesus usar o que te pertence, ele vai usar o que te pertence para alcançar almas. Você está por aí, meu irmão? Vou falar de novo. Eu sei que não é todo mundo que gosta de Bíblia, não é todo mundo que gosta, mas quem gosta entende o que eu estou falando. Vou falar de novo. Presta atenção. Quando você deixar ele usar o que te pertence, ele vai usar o que te pertence para alcançar almas. Agora tem um detalhe. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Ele usou o barco de Pedro. Quando ele termina de usar, ele vai retribuir. O que ele vai fazer? Retribuir. Ele vai pagar. Ele vai retribuir. Porque há 2 coisas que você deve saber sobre Deus. Tudo que ele usar teu, ele vai pagar. E todo favor que você prestar a ele, ele vai devolver. E tudo que é seu, que ele usar, vai supervalorizar. Não. Tudo que é seu, que Deus puder usar, supervaloriza, irmão. Eu vou te provar. Ele disse aos discípulos: vá à cidade, chegando lá vocês vão encontrar um jumento e a mãe de jumentinho, está atada a uma vide. Pegue-os, traga-os a mim. Se o dono perguntar, diga: o mestre manda pegar, mas depois devolverá. Ele pegou esse jumentinho que nunca foi montado e entrou com ele na entrada triunfal em Jerusalém. Te pergunto eu, me responda você. Se esse jumentinho entrou valendo R$100, saiu valendo quanto? Quanto que um José de Arimateia não pagaria para ser o dono desse jumento? Quanto que um Nicodemos, um discípulo rico de Jesus, não pagaria para ser o dono do jumento? Jesus nunca vai te devolver o que ele usou seu, valendo o mesmo que valia quando ele pegou. Tudo que é teu, que ele usar, vai supervalorizar. Você está aí ou não? Ele disse: ide à cidade. Chegando lá vocês vão encontrar um homem que tem um cântaro com água. Já não é normal, porque quem pega água é mulher. Homem com água fala de ministro que tem a palavra, de alguém que tem a revelação. Você sabe que nós somos uma geração que gosta de seguir gente vazia. Mas ele disse: vocês vão seguir o homem que tem o cântaro cheio. Irmão, é só vir alguém vazio, igual um sino, fazer barulho que você dá glória. Mas quando alguém quer jogar para fora aquilo que é consistente, você fica olhando com essa cara de retardado. É só fazer um barulho que todo mundo entra. Mas quando alguém quer colocar o tutano para fora, o mocotó, a feijoada, a coisa grossa, aí fica olhando com essa carinha de quem eu não come essas coisas.
não gosto disso, não gosto daquilo. Tu tá aí, meu irmão? Levanta essa mão, deixa eu profetizar. Nós seremos uma geração de gente cheia do Espírito e da Palavra. E vamos seguir quem está cheio do Espírito e da Palavra. Chega de seguir gente vazia. Facilidade. Vocês vão encontrar um homem que tem um cântaro cheio com água. Seguiu. Aonde ele entrar, entre também. Porque aonde quem está cheio entra, você pode entrar. Agora não entre aonde entra quem está vazio, porque você vai se dar mal. Chegando lá, vocês vão encontrar um cenáculo. Uma grande sala mobiliada. Dizei ao dono da casa, o Senhor manda perguntar onde estão os aposentos, aonde ele vai comer a Páscoa. Ele mostrará o cenáculo mobiliado. Preste atenção, essa casa existe até hoje. Está lá em Jerusalém. Eu mesmo ministrei uma ceia nela. Fica lá no Monte Sião, sob a sepultura de Davi. É patrimônio da humanidade, não tem valor estimado. Porque tudo que Jesus usa, supervaloriza. Deixa ele usar o que é teu, e você vai ver o que vai acontecer. Deixa ele usar a tua casa e ela vai supervalorizar. Deixa ele usar o teu carro e ele vai sair valendo mais. Deixa ele usar aquilo que te pertence, meu irmão. Você está aí ou não? Ele entrou no barco de Pedro, começou a pregar. Quando ele termina, ele diz: Pedro! Pedro! Esse Pedro quer dizer: você achou que eu ia ficar te devendo, mas não vai acontecer isso não. Não vou te dar esse gostinho. Vai ao alto mar e lance a tua rede. Aí Pedro, o pescador, responde dizendo: mestre. Obrigado, pastor. O pescador responde dizendo: mestre. O que esse mestre quer dizer? Quer dizer assim: Rabi, Rabone. O senhor entende mesmo é da Torá. O senhor entende mesmo é de Bíblia. De pescaria, quem entende sou eu. E eu já pesquei a noite toda e não apanhei nada. Mas também nos é ensinado, desde criança, que quando o mestre fala, nós devemos dar ouvido. Então, já que o Senhor disse: eu vou lançar a rede, mas farei isso sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Ah, meu Deus, você não está pegando, não é possível. Irmão, você está onde, meu irmão? Onde é que você está? Irmão, vem para a terra. Eu vou dizer de novo. Pedro disse: Rabi, mestre, eu sei que quem entende de pescaria sou eu. O senhor entende da Bíblia. Mas já que o senhor deu uma palavra e o senhor é mestre, sobre a tua palavra lançarei a rede. Olhe para quem está do seu lado e diga: tudo que você precisa é de uma palavra. Tudo que você precisa é de uma palavra saída da boca de Deus. Sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isto, lançando a rede, colheu uma grande quantidade de peixes. Vou falar de novo, pelo amor de Deus, meu Senhor, Espírito Santo, meu Pai, preste atenção. E fazendo isto, colheram uma grande quantidade de peixes. Tudo que você precisa é de uma palavra de Deus para experimentar o tempo de maior abundância, fartura e prosperidade da tua vida.
uma grande quantidade de peixes de uma maneira tal que a rede se rompia. Diga comigo, isso fala de quê? De gente que não está preparada para receber a bênção de Deus. Está pegando aí, meu irmão? Quem está pegando? Para receber de Deus tem que estar preparado. Quem tem rede fraca não pode viver um milagre. Quem tem rede fraca não pode receber a bênção. Porque se a rede for fraca, ela vai rompendo. Eram tantos peixes que a rede se rompia. E eles fizeram um sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudar. E encheram ambos os barcos, porque aquilo que Deus vai te dar será tão abundante que não só você vai colher, mas todo mundo que está ao teu redor, tua família receberá também, os teus amigos também receberão, aqueles que você ama vão colher junto com você. Você está aí, meu irmão? Quem está por aí? Agora, presta atenção no detalhe. Encheram ambos os barcos, de maneira que quase vinham a pique. Diga comigo. O quê? Não quer saber de nada. Diga o quê? Os barquinhos quase afundaram. Não é só a desgraça que afunda o homem. Não é só a cachaça que afunda, não é só a droga que afunda. Se você não estiver preparado, a bênção de Deus afunda. Olha aqui para mim, tem gente que Deus quer abençoar, mas não pode, porque se abençoar, afunda. Vou falar de novo. Tem gente que Deus quer abençoar, mas não pode, porque se abençoar, o barco afunda. Sabe qual é o teu problema, meu irmão? Você vem para um lugar desse e vem de barquinho. Quando você vier para um lugar desse, meu irmão, vem de Titanic, vem de cargueiro, vem de navio, rapaz. Vem de cargueiro, meu irmão. Quem está por aí? Chegaram na praia, todos alegres. A pesca foi maravilhosa. Há uma multidão de peixes. Dividiram os peixes e cada um foi para sua casa. Isso fala de quê? De gente que não está pronto para receber de Deus. Por quê? Porque a maneira com que você lidar com aquilo que Deus te dá hoje vai determinar se Ele vai continuar te dando amanhã. Pastor Moisés, eu vou repetir que eu sei que, né? A maneira que você lida com aquilo que Deus entrega na tua mão hoje vai determinar se amanhã você vai continuar a receber. Todo mundo pegou o seu peixinho e deu no pé. Vai ler aí se alguém dizimou. Lê aí se alguém deu uma oferta de agradecimento. E não tem ninguém que faça o que eles fizeram, que não vá dar abundância para as migalhas. Porque quando você recebe de Deus, mas não reconhece que Ele deu honrando a Ele, com dízimos e com ofertas, você vai dar multidão para as migalhas, meu irmão. Jesus morreu. E quando Jesus morreu, os discípulos, Pedro, Tiago e João, voltaram a pescar. Jesus ressuscitou e disse, vou ter que ir lá. Por quê? Porque quando eu multipliquei os peixes, quando aconteceu a pesca maravilhosa, eles foram embora sem agradecer a Deus. E agora que eu não vou mais estar aqui, eles vão experimentar o que é a migalha. Abre a sua Bíblia que eu vou te provar, rapaz, que aqui não é só conversa não. Abre aí. Abre em Lucas, capítulo de número 24. Você está aí? Lucas capítulo 24. Quem gosta da Bíblia Sagrada aí? Então eu amo você. Verso 36. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus apareceu no meio deles, no barco, dentro do barco, e disse-lhes, paz seja convosco.
E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis espantados e atemorizados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando espantados e maravilhados, disse-lhes: filhos, tendes alguma coisa que comer? E eles lhe apresentaram um pedaço de um peixe assado. Olha aqui para mim. No original está escrito o seguinte: eles apresentaram a ele a nadadeira caudal de um peixe assado. A cauda. O que isso significa? Que eles já tinham comido. E a única coisa que restou foi a cauda, porque judeu não come cauda de animal nenhum, nem de peixe. O judeu come o peixe do músculo caudal até a cabeça, mas nunca come a cauda. A nadadeira caudal eles não comem, porque Deus diz: eu vos coloquei por cabeça e não por cauda. Então eles nunca comem cauda. Quando Jesus chegou, perguntou: filho, vocês têm alguma coisa para comer? Eles apresentaram para Jesus o resto. Eles apresentaram para Jesus as migalhas de um peixe assado e um favo de mel. Por quê? Porque eles foram dar abundância para as migalhas. E Jesus só apareceu aqui porque ele sabe que gente como esta gente vai das migalhas para o nada. Então, para que ele possa cuidar deles quando eles chegarem no nada, ele veio buscar as migalhas. Vou falar de novo. Para que ele possa cuidar deles no nada, ele veio agora buscar as migalhas. Eles só tinham o resto. Mas olha o que diz o texto. Verso 43. O que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que eu vos disse quando estava ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento e compreenderam as escrituras. Escute o que eu vou te dizer. Tem gente que só vai entender a Bíblia quando Jesus voltar. Você está aí, meu irmão? Jesus só foi ali para abençoá-los. Jesus apareceu no barco, no meio do mar, só para abençoá-los. E como que Jesus abençoou? Comendo o que eles tinham para oferecer. Olha o verso 51. Aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Ou seja, ele comeu o resto que eles tinham para oferecer e foi assunto ao céu. Só passou ali para pegar a sobra. Porque ele sabia que amanhã eles chegariam no nada. E quando eles chegassem no nada, a única maneira de Jesus ser responsável por eles é se Jesus participasse das suas migalhas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Levanta a mão. Quem está comigo aí, levante as duas mãos para o céu e dê um glória. Está vendo como é que é? Quando fica os crentes, o negócio anda. Então, observe isso. É mesmo, irmão. Presta atenção no detalhe, presta atenção no detalhe. Agora eles vão para o nada. Quer ver? Posso provar? Posso provar o que eu estou falando? Abre só a Bíblia em João. João, no capítulo de número 21. João, capítulo 21. Quem achar, dá um sinal aí, diga amém. Balança a mão, levanta a mão para o céu, diga amém, se você achar. João, capítulo 21, amém? Posso ler? Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que ele é. Presta atenção aqui, meu irmão, não vai ser igual aquele cante ruim de Bíblia, não. Que acha que está lendo o mesmo texto contado no outro evangelho. Não é o mesmo texto. Naquele texto ele apareceu no barco. Aqui ele está na praia.
Está pegando aí ou não? Quem está aí? Observe isso. O mesmo Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Por quê? Porque foram da abundância para as migalhas e para o nada. Porque esse é o coração do homem que não é grato a Deus. Ele é levado para o nada. Então Jesus disse-lhes: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram a rede e já não podiam tirar pela quantidade de peixes. João olhou para aquilo e disse: eu me lembro disso. Está se repetindo. É o mestre. Quando Pedro ouviu dizer que era o mestre, vestiu a sua roupa, a sua túnica, porque estava nu. Porque assim é todo homem que começa no ministério e depois abandona para ir ganhar a sua vida no mundo secular. Ele é desnudado para a vergonha diante de Deus. Quem põe a mão no arado e volta atrás, é desnudado para a vergonha diante de Deus. A túnica era o ministério. Pedro abriu mão do ministério, voltou com a roupa de pescador. Ele não estava nu. Esse nu é porque ele estava só com a calça de pescador. Não tinha sobre ele a túnica, mas ele vestiu a túnica e pulou na água e foi para a praia nadando se encontrar com Jesus. Eles não estavam distante da praia, senão uns 200 côvados. Os outros discípulos foram no barco. Quando ele chegou na praia, olha isso aqui, olha aqui. Observe, verso 8. Os outros discípulos foram no barco, porque não estavam distante da terra, senão uns quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe assando e pão. Eu gosto desse pessoal aí do Glória a Deus, já estão entendendo. Quando eles chegaram com os peixes, o de Jesus já estava assando. O que ele está ensinando? Eu não preciso do que você tem para dar. Quando você chega com o seu peixe, o meu já está assando. Eu só vou pegar para te abençoar. Precisar, eu não preciso. Não. Você está aí, meu irmão? Você está por aí mesmo? Quando eles chegaram com os peixes, viram brasa, um peixe assando e pão. Jesus olhou para eles e disse: ei, para não acontecer de novo, igual da primeira vez, traga dos peixes que agora apanhastes. Eu não preciso. O meu já está assando, como você pode ver. Eu não preciso. O meu já está assando, como vocês podem ver. Mas eu vou pegar. Porque se eu não pegar dos de vocês, eu não posso abençoar. Mas se eu pegar, nunca mais vocês vão conhecer a escassez. Nunca mais vocês vão conhecer a falta. Nunca mais vocês vão ouvir falar em crise, em prova, em luta financeira. Você está por aí, meu irmão? Você está por aí? E eles contaram. Diga, por que contaram? Porque é impossível dizimar sem contar. Nunca contaram, vai contar a primeira vez, porque vão tirar o dízimo. Para não fazer como da primeira. Eram 153 grandes. Eram 153 grandes. Porque nada que Deus dá é pequeno. Ponha isso na tua cabeça. Você
153 grandes peixes. O que Ele vai fazer na tua vida é grande. O que Ele vai fazer na tua casa é grande. O que Ele vai fazer no teu ministério é grande. Prepare-se, porque aquilo que Ele toca se torna grande. 153 grandes. 153 grandes. Na primeira vez que Ele abençoou, o que aconteceu com as redes? O que aconteceu com as redes? Diga por quê. Porque a rede fraca é a rede de quem não dizima. A rede fraca é a rede de quem não oferta. Fala assim, pastor, prova isso. Você também não quer saber de nada, meu irmão? Eu vou provar, estou falando que eu vou provar. Ele multiplicou, sim ou não? Rompi a rede, sim ou não? Porque eles nunca deram nada. Mas agora eles vão dar, sim ou não? Já estão até contando. Que é para tirar o dízimo. Leia o texto comigo. Verso 10. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes, e mesmo sendo tantos, não se rompia. Deu errado. Sua pesca hoje não teve sucesso. Amanhã. Deu errado. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora tô descobrindo que eu sou analfabeto. A casa caiu para mim. E o que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou à noite. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu. Canta! Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre de você. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra.
Profetiza comigo, vai. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Você vai ver. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Qual? Eu vi inimigos lutando, mas eu ia. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar. Jesus vai surpreender crente em Macaé. As duas